Olá, pessoal. Vamos começar, então, o 21º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Gravamos esse vídeo um pouco de tempo depois, né, algumas horas depois, do impeachment, da cassação definitiva pelo Senado de Dilma Rousseff. Foi muito interessante o que aconteceu, quer dizer, a votação foi expressiva, não é? 61-20, se não me engano. No entanto, havia um acordo costurado por Renan Calheiros, Lewandowski e possivelmente Lula para violar a Constituição Federal. Ela foi violada com o aval de Lewandowski e então Dilma não teve seus direitos políticos cassados. Se ela renunciasse, ela teria os direitos políticos cassados. Como ela não renunciou e ela foi cassada, ela não tem os direitos políticos cassados ou não fica inabilitada por 8 anos. É um horror o que aconteceu, não é, com a adesão dos deputados fisiológicos da base de Michel Temer. É também uma evidência de que isso enfraquece a base governista, não é? De maneira, vamos dizer assim, brutal, né? Temer inicia um governo com uma base que obedece não a ele, mas ao presidente Lula, ex-presidente Lula, e ao Renan Calheiros, né? Ainda com apoio de parte do STF, como veremos, né? Pelo menos o apoio de Lewandowski e possivelmente de mais uns 3 ou 4 ministros da Suprema Corte. É também uma evidência do despreparo dos operadores políticos de Michel Temer, né? Que deixaram tudo isso acontecer, não viram que isso estava sendo articulado, né? Hoje, Ricardo Lewandowski e Renan Calheiros já chegaram com os textos escritos. E, aliás, violaram não apenas a Constituição, violaram também a equidade democrática, não é? Porque, em cima da hora, Renan Calheiros foi inscrito para defender o destaque feito pelo PT e pelo submarino da rede, não é, de Marina, Randolfo Rodrigues, né? Quebrando a equidade, né? Então teve mais defesas do destaque do que pronunciamentos contrários ao destaque e de acordo com a Constituição. Ou seja, foi uma completa palhaçada que agora vai ter que ser corrigida. Possivelmente, vários partidos, o PSDB, o DEM, né, vão entrar no Supremo Tribunal Federal para rever essa abstrusa decisão, que é uma decisão que diz respeito estritamente à interpretação da Constituição, não diz respeito ao conteúdo. Também a defesa de Dilma Rousseff vai entrar, mas isso faz parte da chicana para tentar avacalhar o governo nascente de Michel Temer. Bom, diante disso, acho que Michel Temer não vai poder contemporizar, não é? Vai ter que tomar atitudes mais duras, não é? Do contrário, não vai conseguir governar. E a primeira delas, possivelmente, deverá ser completar a desinfecção ou a desinfestação do governo e do Estado de militantes petistas, não é? E tratar com rigor a sabotagem que eles ainda tentarão promover. O PT quer tornar tudo instável nesses 2 anos para voltar ao poder em 2018. Né? E isso, evidentemente, é o fim da transição, se acontecer. Ou seja, agora vai poder começar a transição, com a posse, neste momento, não é, de Michel Temer como presidente definitivo. Mas essa transição não ocorrerá, de modo algum,
se o governo Michel Temer continuar tão amador, tão vacilante, tão leniente com o PT, não é? E ficar envolvido nas escaramuças que o PT vai promover daqui para frente, para tornar o próximo período ingovernável e justificar a volta de algum dos bandidos da máfia petista que não foi tirada do Estado. O impeachment de Dilma é apenas o início de um processo que vai levar de 2 a 4 anos no Estado e talvez de 20 a 30 anos na sociedade, né? Isso não pode ser eliminado assim num passe de mágica, né? Então, foi um dia muito importante, não é? Pela vitória expressiva do impeachment, não é? Mas foi um dia também muito preocupante pela confusão dos que assumiram o governo, não é? Ficaram confusos, se deixaram envolver naquela conversa mole de que era uma maldade contra Dilma, etc. e tal, e não viram que o objetivo concreto do destaque que permite a Dilma se candidatar, mantém Dilma com os direitos políticos, embora ela tivesse cometido crimes, né, previstos na Constituição, não conseguiram reagir, não é? A essa ameaça que é a nomeação de Dilma como secretária de Estado de algum governo. Com isso, escapando da justiça comum, escapando da Operação Lava Jato e escapando de Sérgio Moro, não é? Porque, ao que tudo indica, Dilma foi eleita e reeleita com dinheiro do crime. Mas agora vai ser julgada em um tribunal de província, não é? Possivelmente o Tribunal da Bahia, não é? Ou o Tribunal do Ceará, ou o Tribunal do Maranhão, não é? Se ela for nomeada secretária de Estado em uma dessas unidades da federação. Foi lamentável o amadorismo, não é? Lamentável também o comportamento da oposição até certo ponto, embora nesse ponto a antiga oposição tenha tido uma posição correta, né? Nesse ponto do destaque inconstitucional ou anticonstitucional, todo aquele rapapé de elogiar Lewandowski, não é? Que, na verdade, não fez na entrada, mas fez na saída, não é? No seu último ato, ele, e possivelmente também o último ato, não só como presidente do Colégio do Impeachment, mas também do Supremo Tribunal Federal, ele violou francamente a Constituição, aceitando o destaque, que era uma atribuição monocrática dele, não é? Aceitar ou não uma questão de ordem regimental, não é? E ele optou pelo regimento, numa interpretação oblíqua, contra a Constituição, coisa que um ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer. Então, em vez de andar para frente, nós ainda vamos caminhar aí uns meses imersos nessa polêmica e acossados pela tentativa do PT de, apesar de tudo que aconteceu, dizer que foi golpe, né? Logo o PT, que entrou com 50 pedidos de impeachment de 1990 para cá, né? Todos os presidentes que não eram do PT foram alvos de pedidos de impeachment do PT. E quando o PT fazia os pedidos de impeachment, não era golpe, não era querer substituir as urnas pelo tapetão, não era uma decretação de morte política, tudo isso foi argumentado pela defesa agora na ocasião do impeachment da Dilma. Mas quando o PT entrou com cerca de 50, entrou ou apoiou, né? Cerca de 50 pedidos de impeachment, tudo isso era democracia. Na verdade,
Isso revela que o PT não é um player válido do processo democrático. A única solução para o Brasil conseguir se livrar desses problemas é caminhar na direção da extinção do registro partidário. Não há outra saída. Não é? Não foi esse ou aquele membro do PT que cometeu essa avalanche de crimes. Foi o partido. Não é? Então, esse partido não pode existir mais. Não é? Então, no âmbito do Estado, as medidas têm que ser mais duras daqui para frente contra o PT. Agora que não há mais a ameaça de Temer, né, o governo de transição, não assumir. E no plano da sociedade, isso também é verdade. Ou seja, o PT foi uma escola de sociopatia política e uma escola de transformar agentes políticos em militantes autocráticos e estatistas e, até certo ponto, sociopatas. Militantes que não têm vergonha de fazer qualquer coisa em nome de uma causa, não é? Que são totalmente insensíveis. E, quando aparentam ser sensíveis, são sensíveis de modo instrumental, como hoje se viu no Senado Federal. Então, a única alternativa, é não conversar com esse tipo de gente. Eles hoje devem somar entre 500 a 800 mil pessoas no Brasil que estão, pessoas improdutivas, né, na sua imensa maioria, que agora estão muito nervosas, porque não vão ter muita dificuldade, né, têm empregabilidade zero e vão ter muita dificuldade de sobreviver saindo debaixo das asas do Estado. Não é? E essas pessoas também não podem ser abrigadas na sociedade. Não é? A única atitude dos democratas é bloqueá-los em todos os lugares, não só nas mídias sociais. Não é? São pessoas que não podem habitar o mundo da democracia, porque habitam apenas para conspirar contra a democracia, não é? E para capturar o Estado a serviço de um projeto autocrático de poder. Bom, vamos esperar a evolução nos próximos dias do que foi plantado hoje, não é? Pelo último golpe do PT, ainda no governo, de certa maneira, embora afastado, mas ainda no exercício do mandato que só hoje, à tarde, foi oficialmente interrompido. Até a próxima semana e um grande abraço.